Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, nosso podcast que fala de tecnologia, inovação e futuro dos negócios e da educação, aqui nos estúdios GZH, estreando mais um ano, o nosso mês de janeiro que traz uma série de novidades e o nosso ano de 2026 que traz uma série de novidades para você também. Agradeço a tua companhia que está aí do outro lado, no YouTube de GZH. Se tu ainda não assina, vai lá, segue o YouTube de GZH, na aba podcast, tem toda semana um novo Radar de Inovação. Spotify, SoundCloud para quem é mais do áudio e te convido também a acessar os nossos conteúdos em GZH. Aliás, também tem Radar de Inovação aos finais de semana na programação da Gaúcha de sábado para domingo. A gente tem o Lucas e o Leandro na produção e operação técnica aqui do Radar de Inovação, fazendo com que o programa chegue aí no teu computador e no teu celular. E eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao longo do ano passado e segue nos acompanhando esse ano. Bom, hoje a gente vai falar de mobilidade urbana. Aliás, esse tem sido um tema bastante importante aqui no Radar. O meu convidado é o Edson Lopes, ele é CEO da Flixbus, e eu vou explicar o que é a Flixbus, mas o conceito eu tenho certeza que tu já conhece, talvez não a marca ainda. Edson, obrigado por estar aqui com a gente, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, queria agradecer vocês pelo espaço, é uma honra estar nos aproximando cada vez mais do Rio Grande do Sul com a Flixbus e vamos bater esse papo. Eu falei que o pessoal conhece a premissa do serviço porque é intermediação, é conectar pessoas que querem um serviço com pessoas que oferecem um serviço. E a gente está mais acostumado a isso, o pessoal conhece o 99, o Uber, né? No passado tinha o Cabify, mas hoje a gente tem aplicativos que entregam comida, a gente tem aplicativos que prestam serviços, né? De, sei lá, mecânico. Quando que surge a Flixbus, antes da gente falar um pouco da notícia legal que o programa vai trazer agora, e como é que vocês operam hoje no Brasil? É muito legal, assim, hoje a Flixbus é a maior empresa de transporte rodoviário do mundo. Quando a gente fala de transporte rodoviário, é transportar passageiro interurbano, interestadual, internacional, no caso de alguns países. Hoje a gente está presente em 45 países. A empresa tem uma particularidade, a gente não tem ônibus próprio, então a gente trabalha em parceria com pequenas e médias empresas que tem uma garagem legal, que tem um motorista bem treinado, que tem um ônibus para operar em segurança, faz a manutenção e a gente oferece todas as outras, partes que são necessárias para esse negócio, com vendas, precificação, planejamento de rota, marketing, atendimento ao consumidor. Então a gente cuida de tudo que é plataforma dentro desse negócio. Isso é um conceito que dentro da indústria de ônibus ainda é novo para o Brasil, mas que a gente está aqui há 4 anos, já em 14 estados, inclusive já opera em parceria aqui no Rio Grande do Sul com linhas que saem de Santa Rosa para Itajaí, passando por Erechim, Passo Fundo, e hoje a gente vai estar expandindo em breve, como a gente veio conversar hoje. Edson, uma coisa que muita gente até fala assim, então a Flixbus ela vem para acabar o sistema das rodoviárias, e não é isso. É um serviço que hoje não é oferecido, ele não substitui aquele ônibus que sai na rodoviária, mas ele dá uma opção adicional para o passageiro que quer, daqui a pouco, até operar uma rota que não tem hoje, né? Porque tu vai pegar um ônibus de tal a tal lugar, não tem esse horário ou não tem esse dia também. Assim, na verdade, a gente opera aqui no Brasil, em qualquer lugar, dentro do transporte regular, né? Então, o nosso modelo, por mais inovador que seja, a gente acredita que é necessária regulação no transporte interestadual, porque a gente está falando de transportar vidas, está falando de estrada, está falando de um país de infraestrutura complexa como o Brasil. Então, a gente opera hoje dentro da regulação. Os ônibus da Flixbus saem da rodoviária, mas, de fato, a gente traz muitas rotas novas, inclusive as que a gente vai fazer no Rio Grande do Sul, que hoje não existem ainda, né? Então, a gente tá começando por aí, mas o futuro é ilimitado. A gente daqui a pouco vai estar transportando passageiros de Porto Alegre para qualquer lugar do Brasil e também do interior do Rio Grande do Sul. Edson, vou guardar a novidade para a próxima pergunta, fica ligado, porque uma das coisas importantes para a gente saber é que muita gente tem dúvida hoje, com base nas nossas experiências de Uber, né, de 99, que é isso que tu falaste, tem que ter regulação, tem que ter controle, tem que ter manutenção, ou seja, vocês não podem entrar num negócio que vocês acham que pode oferecer risco para vocês e para o passageiro. Como é que faz para que a empresa esteja ligada a vocês e qual é o acompanhamento que vocês fazem nessa empresa? Não, muito legal. Então, assim, quando a gente está falando de trabalhar em parceria com a empresa de transporte, a gente só trabalha com empresas devidamente credenciadas, que já passaram pelo crivo do poder público. Então, hoje as operações interestaduais que a gente trabalha em parceria aqui no Brasil são autorizadas pelo governo, tá? A gente não tem nenhum modelo nesse sentido de disrupção completa com a regulação. Não, a gente só acredita que quanto mais flexibilidade houver por parte do governo
para ter novas empresas, desde que elas tenham capacidade econômica, operacional, e que possam transportar com segurança o passageiro, quanto mais empresas tiverem, melhor. Porque o usuário fica responsável por escolher, o passageiro escolhe qual é a empresa que vai transportar ele, no caso. Então, assim, a gente acredita em mais concorrência, mas é fundamental ter critérios por parte da regulação para entender. Não pode ser qualquer empresa com o ônibus caindo aos pedaços. Tem que ser empresa que tem capacidade de operar. E hoje a gente acredita muito nesse modelo de regulação que protege a segurança do passageiro. Hoje a gente não só acredita no crivo do Estado, mas a gente não faz uma pesquisa sobre as empresas aprofundada. A gente visita, a gente entende a capacidade deles aderirem aos nossos processos globais de segurança. Então eu daria alguns exemplos aqui, por exemplo, questão de câmera de fadiga. Não é uma obrigatoriedade da regulação, mas hoje quase 100% da nossa frota no Brasil está operando com câmera de fadiga. Por quê? Porque a gente acredita que usar tecnologia para identificar padrões de comportamento do motorista, por exemplo, pode evitar acidentes, que é o que todo mundo se importa mais na hora de viajar. Além de preço, de comodidade, segurança é o fundamental. Então a gente olha para tudo isso e a gente tenta trabalhar com a tecnologia do nosso lado. Flixbus, no Rio Grande do Sul, vocês estão com uma operação já, como tu falaste, já em parceria a partir de Santa Rosa, mas agora entrando em vários caminhos, várias rotas, ou seja, as pessoas vão entrar ano adentro aí já conhecendo mais o trabalho de vocês. Conta um pouquinho pra gente como que vocês estão chegando no Rio Grande do Sul. Vamos contar em primeira mão aqui no Radar de Inovação, com poucas exceções de coisas que saíram na imprensa, tá? A gente vai iniciar uma operação, está iniciando uma operação aqui no Rio Grande do Sul, saindo de Porto Alegre para Penha, tá? Penha em Santa Catarina, onde tem o famoso Beto Carreiro. É uma linha que não existe hoje. Vai ter mais linha, tá? Mas essa é a primeira que eu posso contar agora, que já é pro curtíssimo prazo. E a partir de Penha a gente vai ter linhas para São Paulo, para Curitiba. Então, quem sai de Porto Alegre com uma rápida conexão com segurança no local legal, vai poder ir para Porto Alegre, ou desculpa, para São Paulo e para Curitiba, mas a própria linha direta para Penha já é um espetáculo, né? Porque quantas pessoas não vão visitar o Beto Carreiro todos os anos e hoje não tem a opção do modal de ônibus para isso. A gente vai trazer essa comodidade e aí o futuro reserva muitas coisas legais, né? A gente, mais na frente, quem sabe até entrar no intermunicipal aqui do Rio Grande do Sul é uma prioridade pra gente. Tu falaste um pouco dessa questão da tecnologia. Como é que o passageiro acessa o serviço de vocês? Ele tem que achar um aplicativo, ele vai acessar a empresa que é parceira de vocês, ele vai na rodoviária. Como é que funciona a conexão de vocês com o usuário final? Falando com o usuário do digital, flixbus.com.br, nosso site 100% adaptado para o Brasil, inclusive do ponto de vista de requisito regulatório, emissão do bilhete, acesso às rodoviárias com QR Code, todos os requisitos e todas as particularidades do Brasil, método de pagamento do Brasil, o bom e velho parcelamento, Pix, então nem se fala. Então tudo adaptado. O nosso app é a mesma coisa, o app da Flixbus, e a gente também, por questões de obrigatoriedade regulatória e por importância da presença nas rodoviárias, a gente sempre tem guichê de rodoviária também. Às vezes em parceria com outras empresas, às vezes um guichê próprio da Flixbus, e aqui no Rio Grande do Sul não vai ser diferente. A gente vai estar presente na rodoviária de Porto Alegre aí a partir dos próximos dias. Quando tu fala ali, né, tava lendo um material um pouco antes de descer aqui pra gente gravar, que vocês trabalham com os parceiros e vocês têm muitas cidades hoje em vários estados, e esse avanço foi muito, muito rápido. Uma das coisas que eu acho que traz a dúvida para as pessoas mas o preço de vocês vai variar de acordo com o dia, o preço... Porque quando eu pego um Uber ou 99, o valor muda quando eu peço. Hoje pode estar R$12 e amanhã R$18 o mesmo trajeto. Como é que funciona com vocês esse serviço? Legal, assim, no transporte interestadual não tem mais o tarifário que tinha no intermunicipal de antes. Então os preços de fato variam. Mas a questão é a seguinte, aqui no Brasil, mais de 80% das linhas de ônibus são monopólios. O que acontece? Quando é um monopólio, não tem nenhum incentivo para a empresa que tem aquela linha ali, às vezes até nem tem licitação, não tem nada do tipo, e elas continuam operando, né? Vai sendo mantido aquilo ao longo dos anos, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, que as empresas nunca tiveram licitação. Então lá. Então assim, na questão do preço, quando você fala de não ter tarifário, assusta um pouco, os preços vão variar, mas a grande realidade é que é oferta e demanda. Então assim, as linhas que são monopólios hoje, as pessoas cobram, às vezes, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília, tem pouquíssimas opções. Se você for olhar, o preço pago pelos passageiros por quilômetro é 3 vezes maior do que no Goiânia-Palmas. Goiânia-Palmas que tem 10 operadores. Então, quanto mais concorrência, melhor o preço, mais opções o passageiro vai ter. Então, no nosso caso, a gente sim trabalha com preços mais baixos, é uma característica nossa, mas operar com preço mais baixo no Brasil está longe de significar precariedade do ponto de vista de lucratividade da empresa. É simplesmente porque quando você está entrando no mercado que tem tantos monopólios, você oferecer um preço mais baixo, você continua lucrando, mas com preços mais justos para o passageiro. A gente acredita muito nesse modelo. Porque
Isso também é uma coisa interessante, porque as pessoas devem estar dizendo assim, tá, mas se uma empresa opera um valor muito alto, ela perde o passageiro, ou ela vai perder para o competidor. Mas às vezes ela simplesmente perde. É a pessoa que deixa de fazer aquela viagem, a pessoa que abandona a intenção de visitar um parente, um amigo, ir num parque, porque a passagem se torna proibitiva. Ou como tu falaste, né, morei em São Paulo. Tem vezes que, dependendo do lugar onde tu vai em São Paulo, o preço pode ser mais caro que uma passagem de avião, dependendo do momento que tu for pegar. É exatamente isso. O Brasil tem proporções continentais. Então, assim, a gente hoje tem menos de 150 aeroportos comerciais no Brasil. Tem grande parte das cidades até grandes, assim, de 200, 300 mil habitantes, que não tem cobertura de aeroporto num raio de centenas de quilômetros. Então, assim, para esses casos, o ônibus ainda é a principal opção. Quando você só tem uma empresa de ônibus ali, ela pode praticar o preço abusivo que for, porque simplesmente é a única opção para quem vai viajar. O que acontece na prática é isso. Elas praticam preços muito altos e pessoas que poderiam viajar se tivesse uma passagem mais em conta, não viajam. Então, assim, essas empresas, para preservar a margem, muitas vezes deixam de colocar mais horários para poder segurar uma margem alta com preço alto. Quando, na verdade, se tivesse concorrência, elas se viriam obrigadas a ter uma oferta mais justa do ponto de vista de frequência de horários, mas também do ponto de vista de preço. A gente acredita muito que a concorrência tem um papel fundamental, a concorrência regulada, a concorrência com regras, mas a concorrência tem um papel fundamental para regular preço no transporte rodoviário, que hoje, na minha opinião, é muito caro, principalmente onde não tem mais de uma opção de transportador. Tu falou uma coisa que acho que é importante, o cara vai lá, pode comprar a passagem, pode fazer o orçamento ali no site, mas a minha outra pergunta, que todo mundo deve estar agora acompanhando a gente perguntando, tá, mas e, por exemplo, Edson, se eu tiver um problema, meu ônibus estragou no meio do caminho, e aí eu vou reclamar para a companhia, eu reclamo para vocês, eu reclamo no guichê, eu posso ligar para alguém, eu falo no WhatsApp, como é que funciona hoje esse serviço? Legal, então assim, o grande responsável do ponto de vista regulatório, legal, pelo transporte do passageiro é a transportadora. Hoje, no modelo que a gente trabalha em parceria com as empresas, assim, a gente acolhe todos os pedidos de suporte que são feitos por todos os canais, de Reclame Aqui, que inclusive nós concorremos aí pelo 4º ano seguido ao prêmio, de Reclame Aqui, de canais diretos de suporte, e a gente muitas vezes trabalha em parceria com a empresa que vai transportar. Agora, com as nossas autorizações que vão estar vigentes aqui no Rio Grande do Sul, nós somos os únicos responsáveis, né? Então, mesmo trabalhando com ônibus de outras empresas, etc., que é uma prática comum do setor, a responsabilidade é de quem emite o ticket. Então, a gente nunca deixou de assumir essa responsabilidade, nem quando a responsabilidade legal não era nossa. Agora, então, nem se fala. A gente vai continuar, assim, evitando ao máximo que problemas aconteçam para o consumidor, mas quando eles acontecerem, você vai ter onde ligar, vai ter onde mandar um chat, vai ter onde mandar um e-mail e vai ser acolhido, vai ser respondido rápido. Uma das coisas que eu acho que é interessante que vocês praticam na lógica é que vocês já trabalham com lógicas de pagamento que é uma universal, ou seja, o cara pode entrar no site e fazer de várias formas. E aí as pessoas talvez estejam também pensando, eu também vim do interior do Rio Grande do Sul, por muito tempo algumas rodoviárias do interior do estado, e algumas que daqui a pouco vocês vão atuar, eu só funciono de tal a tal horário. Ou eu só opero com Pix, mas eu não aceito cartão de crédito. Acho que quem está nos acompanhando já passou por uma situação dessas, assim, né? Dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro físico, né? Como que funciona quando existe uma limitação por parte da área onde vocês estão atuando, mas vocês suplantam essa operação com a tecnologia? Como é que bate esse processo? Essa pergunta é muito legal, porque eu mesmo passei por uma situação dessa no interior do Goiás, há um tempo atrás, em que a passagem estava muito mais cara online, por conta de taxas e tal, e eu fui na rodoviária. Falei, como presidente de empresa de ônibus, eu vou lá ver no papel do consumidor. Era uma viagem de 20 horas de duração até São Paulo, com uma ótima empresa de ônibus, nada para falar dos meus concorrentes nesse aspecto, mas que tinha essa peculiaridade, assim, para eu comprar a passagem no guichê, tinha que ser de tal horário a tal horário. E eu fiquei pensando, olha, assim, a gente cobra uma taxa fixa muito pequena para emitir uma passagem pelo nosso site. As empresas que distribuem passagem normalmente cobram 15%, às vezes até 18%, 20% do preço da passagem como tarifa. Isso é muito absurdo, porque o cliente ou fica amarrado numa experiência mais flexível online, que é cara, ou fica amarrado numa experiência de rodoviária que tem limitações de horário, de método de pagamento. Então a gente veio um pouco para resolver isso, porque a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente está no online e no offline, e dentro do online a gente tem taxas para emitir as passagens, sejam elas operadas por nós ou por parceiros no nosso site, muito menores. Eu acho que, assim, tem muito espaço para fazer isso no Brasil. Hoje comprar online nas principais plataformas de venda é bem caro. Bem caro e nem sempre é fácil, no sentido de que não é intuitivo, muitas vezes, ou não se sabe. Ou simplesmente a oferta de assentos para aquelas viagens está limitada ao offline porque as empresas querem segurar, né? E até pouco tempo atrás,
a companhia que eu costumava viajar mais para o interior do estado, por exemplo, ela obrigava tu a imprimir o ticket, né? É recente a ideia que tu pode usar o teu celular. Ainda existe muito lugar, viu, de impressão de ticket, assim, tem muito lugar que você chega com o QR Code que você comprou online e ele pede para ir no guichê imprimir. E aí já aconteceu de chegar no rodoviária que o cara tinha saído 3 horas da manhã para pegar o ônibus, e o cara saiu e os clientes estavam ali desesperados para trocar o ticket que eles compraram online. Isso acontece, já aconteceu comigo. Então é uma realidade dura do Brasil. Vocês estão operando em muitas cidades, inclusive tu falou, né, em outros países também, vocês são uma empresa de tecnologia também, e eu queria perguntar como que vocês têm chegado às pessoas que nem sempre são usuárias de tecnologia. Quando a gente fala em passar em ônibus, a gente fala de perfis econômicos muito distintos, sociais muito distintos e de formação muito distintos. Então, provavelmente vocês atendem públicos que não são familiarizados com o aplicativo, ou que não sabem muito bem o que é o QR Code, ou que não sabem se é confiável ou não comprar. Como é que vocês trabalham isso em cidades tão diferentes, com pessoas tão diferentes? Eu poderia te dar várias respostas aqui sobre, fazemos campanhas de marketing para o pessoal, focado no pessoal da rodoviária, fazemos também, mas não é esse o grosso. No final das contas, as pessoas no Brasil são extremamente sensíveis a preço. Então, só de você tirar uma taxa, imagina uma cidade como São Paulo, como Porto Alegre, que não é de todo lugar da cidade que é fácil ir para a rodoviária. Se essa pessoa ouvir falar que ela vai ter um canal online de uma empresa segura, que ela vai comprar mais barato, com menos taxa, rapidamente ela se digitaliza. Você vê, o Brasil, pensa no Pix. O Pix foi uma das implementações de solução de tecnologia mais rápidas da história da humanidade, não é nem do Brasil. Então, assim, quando o negócio é bom, quando o negócio é mais prático e fácil, e quando é mais barato, que é o caso do Pix comparado com o TED ou com taxas de cartão, naturalmente as pessoas aderem. Então o Brasil é sensível a preço. No nosso caso, essa questão da precificação é interessante. Passagem de ônibus no Brasil, as empresas abrem normalmente às vezes 2, 3, 4 semanas, 5 semanas antes da viagem, né? Exceção sendo Natal ou épocas de alta demanda. A gente passou a abrir a venda de passagem 6 meses antes. Então o que acontece? Com passagens muito baratas para o primeiro ou segundo assento do ônibus, as pessoas viram uma oportunidade de se programar mais. Então a gente viu ao longo do tempo que o cliente Flixbus passou a ter um comportamento de comprar com mais antecedência, porque ele viu que ele consegue pagar mais barato. Então, no final das contas, se você educa o consumidor para pagar mais barato quando ele se programa, naturalmente essa migração para o online vem. Ou então situações extremas, como a pandemia, que as empresas do e-commerce cresceram muito. Mas já dá para ver isso, vocês, assim, de pessoal criando o hábito de comprar com meses de antecedência, já estão percebendo isso? Não, sem dúvidas. Quando a gente olha para... Eu nem posso dar o número, nem tenho ele de cabeça aqui, mas a gente já fez essa análise. Quando você olha para os clientes recorrentes da gente, ou seja, que sempre viajam de Flixbus, uma vez a cada 3 meses, pelo menos, assim, o tempo de compra médio deles em dias, acho que passou de 9 dias na média antes da viagem para 14, 15. É uma mudança expressiva. Então, assim, eu não estou nem falando de época de Natal, que todo mundo se programa antes. Sim. Que aqui, a gente vê muito isso no pico da estação. Agora, eu tô falando de, no geral, o consumidor geral ao longo do ano. E a gente viu esse comportamento. É natural, porque todo mundo que passa paga barato. Primeira etapa de conhecer a empresa tendo passado, o próximo passo realmente é se adequar ao ritmo daquela empresa para conseguir se programar. Assim, você vê na época da Black Friday, várias empresas, as pessoas elas caem em faturamento antes da Black Friday porque tá todo mundo esperando a Black Friday. O consumidor é adaptável quando você tem um estímulo, um incentivo para isso. É uma questão que eu queria passar para ti justamente, que vocês são controlados por uma empresa alemã que é provedora de mobilidade, e vocês estão desdobrados num país que tu falou que tem muitas características nossas. Acho que muita gente que daqui a pouco morou em um país menor não tem a dimensão de como é intrincado, e aí tu falou, tem legislação estadual, algumas rodoviárias têm submeter uma legislação municipal, tu tem uma federal e vocês também têm uma controladora que é internacional. Como é que vocês amarram, tanto do ponto de vista de cultura quanto do serviço? Porque é isso, tem que ter um padrão de qualidade ao mesmo tempo que na cidade tal existe uma regra para tal coisa. Como é que faz? Eu trabalhei muitos anos na Uber antes, né? Então a gente teve a mesma dificuldade de explicar que, olha, a questão de segurança aqui no Brasil é muito complicada porque, olha, tem um negócio que não existe nos Estados Unidos, que é assalto de motorista. Eu passei por isso antes, então você acaba entendendo como que funciona. Uma empresa que às vezes faz uma expansão para 40 países da Europa e nesses 40 países ela usa a mesma solução, é muito difícil de explicar que o Brasil tem método de pagamento diferente, sistema de tributação único e complexo e talvez o pior do mundo em vários aspectos, que o Brasil tem problemas de segurança
segurança que não são comuns até em outros lugares da América Latina. É difícil de explicar isso, mas ao mesmo tempo as empresas já estão acostumadas. Todo mundo que vem fazer uma expansão de um produto que funciona globalmente, ou na Europa, nos Estados Unidos, e vem para o Brasil, todo mundo já sabe que o Brasil é especial, que realmente é especial. Não é um caso de, falamos uma língua diferente. Não é só isso, é diferente. Então, esse trabalho de convencimento, ele já veio naturalmente. Agora, todos os anos a gente tem que renovar. Vamos lá, tá tendo uma inovação de tecnologia específica para o Brasil, um método de pagamento como o Pix. O Pix eu peguei a implementação do Pix. Revolucionário. Você tem que explicar para os caras, olha, isso aqui, e hoje em dia o Pix é quase metade dos meus pagamentos. Então, tem que adaptar. Para a questão regulatória, todos os dias tem uma surpresa nova, uma mudança nova, seja no âmbito tributário, no âmbito da regulação de transporte, e a gente tem que estar sempre explicando. Mas nessa altura do campeonato, eles já entenderam que o Brasil é diferente, que o Brasil tem essa peculiaridade de ser um país continental, e tem que ter regulação mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer é unificar os princípios das regulações no Brasil. E hoje, no transporte, isso ainda é um pouco, vamos dizer, utópico, vamos dizer assim. Quais são os desafios? Eu fiquei na curiosidade agora com essa pergunta para ti, quais são os desafios maiores para vocês hoje? São regulação, vocês estão se expandindo, então imagino que cada mercado que tem que entrar, como o Rio Grande do Sul, conhecer a cultura de viagem de ônibus, qual é a relação das pessoas com isso, com o uso da tecnologia, com a marca de vocês. Quais os desafios que, claro, tu falou muitos, né? Questão regulatória, tributação, acesso a diferentes cenários de cultura em cada estado, mas quais são os principais desafios para vocês continuarem expandindo? Tu falou, quem sabe a gente começa aí a flertar com outras cidades do Rio Grande do Sul. Quando vocês vão criar um braço novo nesse polvo aí, quais são os desafios de vocês? Eu acho que, assim, a gente tem orçamento para investir, a gente tem experiência para investir, somos uma empresa séria. Então, nesse aspecto já era para estar claro. Se a empresa quer oferecer passagem segura e barata, era para poder entrar. Então, qual que é o grande desafio hoje para expandir? É o protecionismo regulatório, que muitas vezes não está centrado no usuário, em ter opções mais baratas e boas para o usuário, e às vezes está centrado em proteger economicamente as empresas que já estão dentro do ecossistema de transporte. E aí, no Brasil, isso pode significar muitas coisas, né? Como protege, por que protege. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, mas de uma forma geral, o protecionismo regulatório é muito, muito relevante. Mais uma vez, nós somos a favor de regulação para proteger a segurança do passageiro, para garantir acesso ao serviço onde é mais deficitário. Mas do ponto de vista de proteger economicamente grandes empresas que estão aí há décadas, a gente é contra. E isso é um grande desafio que a gente tem no Brasil. E tu falaste, né, que vocês estão ampliando serviços para... que eu coloquei linhas em 45 cidades, vocês estão em 6 estados, vocês têm várias parceiras aqui e estão construindo novas parcerias. E tu falou um pouquinho no início que construir uma parceria não é simplesmente chegar, apertar a mão, assinar um contrato. Como é que tu faz para que daqui a pouco, num estado novo que vocês vão entrar, vocês conheçam e digam assim, confio em ti, tô contigo, tu pode começar a operar? Quanto tempo demora para isso acontecer? Olha, às vezes são semanas, às vezes são anos, né? Então, por exemplo, eu vou te dar minha agenda hoje antes de vir conversar contigo aqui. Hoje de manhã eu fui visitar 2 empresas de ônibus, então conversei com eles, ótimas empresas de fretamento que estão interessadas em fazer uma parceria para operar no regular. Tive um almoço com o poder público para poder apresentar, porque a gente não chega de surpresa, a gente conversa com o poder público, explica, olha, nós somos uma empresa global, muito séria, estamos aqui para agregar quais são os problemas que você tem no transporte hoje, como é que a gente pode agregar com soluções. Então a gente tem que avisar o poder público e se aproximar dos reguladores, que muitas vezes é uma aproximação que assim, tem uma certa hostilidade e muitas vezes é mais prático. As empresas de ônibus, a gente tem que mostrar o nosso track record, né? Mostrar a nossa história, mostrar que a gente é sério. E, obviamente, assim, tem uma questão da reputação. Como a gente já não entrou no Brasil de agora, a primeira empresa foi um Deus nos acuda para fechar lá atrás. Hoje em dia, as empresas já sabem, elas ligam para quem já opera em parceria com você e perguntam, os caras são sérios? Os caras pagam direito? Os caras fazem tudo direito? E hoje a nossa reputação nesse sentido é completamente ilibada aqui no Brasil. Então, eu tenho bastante tranquilidade de dizer que a nossa reputação entre os nossos parceiros é ótima. Isso ajuda. Agora, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado, um dos meus estados favoritos, tá? Tem uma relação quase pessoal há muitos anos. E o Rio Grande do Sul é assim, existe uma cultura de empresas gaúchas trabalharem com gaúcho aqui. E é importante, porque tem uma marca cultural do gaúcho que é muito diferenciada no Brasil. Então, assim, quando a gente chega uma empresa de fora do Brasil, de fora do Rio Grande do Sul pra cá, tem uma desconfiança adicional, mas não tem nada do que contratos sérios, relacionamentos sérios e cumprir palavra não resolva, né? Principalmente aqui no Brasil. Edson, a gente falou um montão de como vocês operam e eu me esqueci de te perguntar
como que é de fato? Vocês têm uma sede física, vocês têm gente trabalhando home, vocês têm uma equipe de marketing. Quem é a Flixbus hoje no Brasil? Quantas pessoas atuam? Onde que elas atuam? Legal, então somando a gente tem na casa de 100 pessoas aqui no Brasil, tá? Então essas pessoas no geral estão em São Paulo, mas a gente tem gente em outros, por exemplo, tem gente que tem que estar olhando a operação do Nordeste, que é muito grande, de perto, está baseada em Fortaleza. A minha chefe do jurídico, até porque ela é excepcional e assim, eu não abriria mão de estar com ela de jeito nenhum, e ela está no Espírito Santo. Eu tenho gente em alguns lugares do Brasil. Já tive gente aqui em Porto Alegre que acabou indo para outra oportunidade, mas assim, a gente tem gente espalhada no Brasil, a sede fica em São Paulo, a gente tem um escritório, fica perto ali da Avenida Paulista, mas hoje a gente tem muita flexibilidade nesse sentido. Eu, particularmente, me beneficio muito de estar mais de home office. Então eu devo ir para o escritório 1 ou 2 vezes por semana e eu não obrigo a equipe a ir mais do que isso. Eu acho que esse modelo de flexibilidade, principalmente em cidades onde se perde muito tempo com o trânsito, que é o caso de São Paulo, mais do que qualquer outra, você não está ganhando só tempo para as pessoas, você está ganhando tempo para a empresa. Então a gente tem um modelo flexível, mas são pessoas reais, baseadas no país, pagando imposto no Brasil, e a maioria delas sentada em São Paulo. Tu falou que vocês mapearam um pouco dessa galera que está antecipando viagem, e eu fiquei curioso para te perguntar, o que mais que vocês mapearam? Se as pessoas estão pagando mais com Pix, se elas estão começando a fazer viagens que elas não faziam. Não sei se vocês têm esses dados também, mas se o usuário de vocês é aquele que fazia um outro tipo de operação, ou tem um usuário que não estava indo viajar e passou a ter uma opção a mais? Legal, assim, tudo que são dados transacionais, ou seja, o perfil de consumo do nosso usuário, qual o método de pagamento dele, em que época do ano ele viaja, quais linhas ele prefere. Tudo isso a gente tem mapeado, mas além de mapear os dados de uso da plataforma, a gente tem também dados de pesquisa. A gente tem uma pesquisa que é feita 2 vezes ao ano, chamada Brand Tracker, onde a gente mede para cada marca aqui do Brasil de ônibus qual é o percentual de pessoas que conhecem. A gente consegue entender para cada uma dessas marcas qual é o perfil do consumidor delas. Então tem algumas empresas que já são mais antigas, que o perfil do usuário é um usuário mais antigo de ônibus. Tem empresas como a nossa, por exemplo, que tem uma idade média bem mais baixa, porque são pessoas bem mais digitais. Mas isso ao longo do tempo tende a mudar, porque você vai ver, depois da pandemia, o pessoal de 80, 90 anos usando smartphone direto. Isso mudou muito, então está em constante evolução. Outro exemplo, por exemplo, usuários que viajam a negócio. Uma coisa que a gente viu muito com o aumento das passagens aéreas é que as pessoas passaram a viajar mais de ônibus para trabalho. Por quê? A empresa que antes pagava R$400 São Paulo, Rio de Janeiro, a ponte aérea lá do Congonhas, Santos Dumont, ou que pagava aqui do Salgado Filho para outro lugar, para Curitiba, para Florianópolis, um valor, ela viu que é melhor eu perder um tempinho do cara viajando de ônibus e pagar 10 vezes menos, às vezes. Então, esse perfil mudou. É um exemplo de análise, mas a gente, como empresa de tecnologia, dado é o nosso coração, né? Então a gente está sempre olhando isso, desde perfil de consumo na plataforma, ou seja, quanto paga, em que época paga, para que linhas pagas, que tipo de assento, até perfil realmente demográfico. É algo que a gente está sempre acompanhando. E tem gente, de fato, que está fazendo essa viagem que era um usuário novo, ou seja, que não veio de outro padrão ou de uma recorrência de viagem. Vocês percebem isso? Do usuário saber isso, porque às vezes o cara comprou passagem e você não sabe o histórico dele. Então é difícil, mas a nível de pesquisa, ou seja, consolidado, tem bastante. A gente consegue, nessa pesquisa que eu mencionei, a gente consegue ver quantos usuários viajam com quantas vezes por ano, e com isso distribuir um perfil. Agora, ao nível individual do usuário, é muito difícil de inferir o histórico dele com outros modais, né? E eu queria te perguntar sobre... Tem essa questão da expansão, e alguns lugares, vão pegar, a malha rodoviária é um grande problema estrutural do Brasil, não apenas pela dimensão, mas até porque, como a gente falou, se reparte em muitos níveis institucionais. O quanto isso hoje afeta as expansões de vocês, o quanto vocês têm que dimensionar um trajeto a partir de problemas de obra. A gente passou por uma enchente enorme no Rio Grande do Sul no ano passado, que afetou a nossa malha rodoviária de forma muito determinante. E muitas empresas acabaram ficando independentes. Como que vocês tratam isso no planejamento de vocês? Assim, por exemplo, no caso da enchente do Rio Grande do Sul, aliás, eu lamento demais pela situação que, cara, desde 1941, né, os 51 que teve uma enchente tão grande, eu tenho grandes amigos aqui, o pessoal que mora em Canoas, cara, não importa se é rico, pobre, todo mundo foi afetado. Então, assim, é uma tragédia muito grande. A gente tem que se adaptar como empresa de transporte. Então, a gente, na época, as linhas que a gente operava em parceria, elas passavam, a principal cidade era Passo Fundo, então já era mais pro norte do estado, foi um pouco menos afetado. Mas ainda assim teve bloqueio de rodovia, teve vários problemas em algumas regiões. Então, a gente se adequa a isso. Por exemplo, eu vou lançar agora a linha Cariacica-Salvador. Cariacica é uma cidade do lado de Vitória. E acabei de descobrir que vai ter uma obra na cidade de Eunápolis, lá na Bahia. Como é que a gente faz isso?
isso. Então a gente tem que contornar, mudar o trajeto, a gente se adapta à realidade. Eu brinco que existem dois tipos de serviço, né? Os serviços de bytes, bits e o serviço de átomos. O que é isso? É a realidade mesmo, coisas físicas. Então, se for diarista em casa quando vai limpar, ou então o seu médico, cirurgião, são coisas manuais ainda, vamos dizer. Independente de nível de formação. Já tem alguns negócios que são digitais. Comprar uma passagem online é 100% digital. Então, tem negócios mais afetados que outros. No nosso caso, que a gente sai da interface da venda e vai também para a realidade da operação, é muito importante se adequar à vida real, porque você não vai poder passar por um lamaçal com um ônibus que vai ficar atolado. Então, essas adequações para o mundo real, que são mais presentes em alguns modelos de negócio, elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu dei um exemplo mais recente desse de Cariacica, Salvador, mas pegando um pouco para trás, a própria situação do Rio Grande do Sul afetou nossa operação. E vocês estão olhando isso sempre, ou seja, estão fazendo a rota aqui, vocês têm que estar com os alertas ligados 100% do dia, porque não necessariamente é uma obra nova, a gente vai recapear novamente. Às vezes tá com, vamos lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Serra das Araras, cara, sempre dá problema, sempre. Às vezes uma viagem de São Paulo, Rio de Janeiro, você nem imagina, mas vai demorar horas. Então assim, aconteceu alguma coisa ali, teve algum deslize de terra, qualquer coisa do tipo, não necessariamente na Serra das Araras, mas em qualquer lugar, você tem que estar atento, porque os ônibus vão ter que trocar de rotas, vai atrasar passageiro, o ônibus que ia virar ali para estar operando com outros passageiros depois, às vezes você vai ter que mandar um fretado para pegar os passageiros que estão na rodoviária, porque aquele ônibus que estava indo, tem um componente operacional muito relevante do ônibus, né? Isso é insubstituível, eu acho, assim, mesmo com toda a IA que está vindo, com toda a robótica, eu acho que quem sai de casa para pegar um ônibus para viajar, vai continuar saindo de casa para pegar um ônibus para viajar, pode ser que esse ônibus vá 500 km por hora no futuro, mas vai ter transporte físico. E com isso vai ter que se adequar à realidade operacional. Tu já deu um pouco das pistas, Edson, mas eu vou reforçar isso agora que a gente está no finalzinho do programa, que é... Queremos chegar a mais cidades, tu falou, né? Mais lugares do Brasil, mais cidades. E essa é um pouco da pista de para onde vocês estão indo. O que mais que vocês estão sonhando aí, 2026, os próximos anos? O que vocês têm conversado e que tu pode nos revelar aqui que está no radar de vocês? Incrementar as operações, aumentar as cidades? O que vem por aí? Eu acho que a gente vai continuar expandindo dentro desse modelo de nova... A gente vai parar um pouco esse modelo de parceria anterior, que funciona muito bem, mas que a gente agora tem interesse em ter nossas linhas, né? E aí, se você perguntar onde você quer operar no Rio Grande do Sul, pô, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo, qualquer cidade de Erechim, todas as cidades que você imaginar, eu quero estar no Rio Grande do Sul. Hoje, a gente começa naturalmente por Porto Alegre, quer estar na Serra Gaúcha, quer estar em Caxias, quer estar em todo lugar. Mas assim, se for pra falar onde a gente começa, hoje é em Porto Alegre, onde a gente quer expandir para todos os lugares. Agora, o tempo disso acontecer vai depender de regulação, vai depender do sucesso no investimento dessas linhas iniciais, porque a gente, como toda empresa responsável financeiramente, a gente não vai sair queimando dinheiro à toa. Então é isso, tem um processo. É um setor lento, você não faz grandes mudanças do dia para a noite, né? Nem se você comprar empresa, não acontece do dia para a noite. É um setor razoavelmente lento. Você falou que tem a ver com confiança também, né? Total. Tem que confiar. Então, assim, se eu ver que as coisas estão indo bem no Rio Grande do Sul, dobra os horários da linha que a gente está fazendo. Tá indo bem? Começa a pensar em outras linhas. Enfim, o céu é o limite, mas eu diria que tem um limite ali relevante no caminho para o céu, que é a regulação que tem complicado a vida de todo mundo. Eu queria te pedir também, para a gente encerrando aqui, Edson, tu falar um pouco, repetir o site para que as pessoas acessem, se tem redes para as pessoas acompanhar também, e também relembrar o aviso que vocês estão entrando agora no mercado do Rio Grande do Sul com a conexão Porto Alegre-Penha. Então lembra pra gente o site primeiro. Flixbus.com.br. Tá? Ou então, se você for no site global da gente, flix.com, você vai achar também. Mas tem também o app da gente, que é Flixbus, e nas redes sociais, no Instagram você acha Flixbus Brasil, no TikTok também acha Flixbus Brasil. O Instagram, aliás, é um ótimo canal para se manter informado de promoções e de novidades no geral da empresa. Edson, brigadão por ter comparecido aqui. Sei que é um tempo difícil de encontrar, mas também que bom que vocês estão chegando aqui no Rio Grande do Sul para trazer essas ideias, essas discussões com a gente. Esperamos que no próximo radar que vocês venham já tenha mais gente andando, mais gente para contar essa história junto com vocês aí. Que legal, obrigado a vocês, obrigado à equipe toda do Zero Hora e todo mundo que está aqui com a gente no Radar de Inovação. Muito obrigado e espero que a gente se fale em breve para contar mais novidade. E eu te convido a acompanhar o canal e acompanhar o nosso próximo episódio, sempre quinta-feira ao meio-dia aqui em GZH. Tchau, tchau!